em que Satanás é quem faz o mal e também tem da nossa própria vontade esse ato de fazer, Boa, deixando muito bem, bem essas duas. colocado, né? Ou seja, será que quando nós, eu acho que é uma questão prática, né, o que você está me trazendo, e está indo nesse propósito mesmo que eu estou provocando. Será que ao atribuir toda a culpa a Satanás, né, ao diabo, não, com isso não estamos nos isentando de uma responsabilidade? E essa tentativa de fugir de uma responsabilidade em cima dos males, né, das nossas, dos sofrimentos que muitas vezes provocamos, é, será que não é uma estratégia dos nossos dias? Estaria aí também um modo de, de não assumirmos, né, de não reconhecermos as nossos pecados, né, nossa responsabilidade. Alguém mais? Eu acho que, de certa forma, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente coloca, entre aspas, né, a culpa no diabo. Porque é fato que ele está, né, ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Isso é uma realidade que nós vivemos, não é também mentira. Uhum. Mas o fato é que Deus também está ao nosso lado, nos ajuda, nos mostra, que eu sempre peço, né, para a gente aqui em casa, é que Deus nos ilumine para mostrar aquilo que é certo, aquilo que é errado, e para que Ele nos ilumine para que a gente faça a escolha do que é certo, perante a vontade de Deus, que nem sempre é aquilo que a gente acha que é, talvez naquela hora. Então, pedir sempre a iluminação de Deus na hora de tomar as decisões, para saber se a gente está ouvindo que voz, né? Se é a nossa voz, se é a voz do inimigo. Então, é perigoso a gente não acreditar que ele está realmente em volta de nós, porque a gente não está vendo, mas também é perigoso você ficar jogando a culpa no que acontece nele, porque o poder de decisão em fazer ou não a vontade de Deus está realmente no nosso livre-arbítrio, né? É, é. O conceito de livre-arbítrio, ele também é uma outra questão que é, tem às vezes uma discussão em cima disso, né? Até que ponto a gente tem livre arbítrio pleno, né? É, as nossas confissões vão dizer que os únicos seres humanos que tinham um livre arbítrio pleno foram os nossos pais, Adão e Eva. Uma vez caídos em pecado, né, e o pecado nessa concepção de algo que afeta toda a nossa vontade, que nos afeta desde nosso nascimento, implicaria que e aí o próprio apóstolo Paulo sustenta isso, né? Quando ele vai dizer que nós somos por natureza mortos, né? Espiritualmente mortos e inimigos de Deus. Então, nessa concepção, as nossas confissões luteranas vão dizer assim, com relação às questões espirituais, ou seja, daquilo que compete para a nossa salvação, a nossa vontade ela não é livre, ela é cativa. E por causa dos pecados, né, nós não damos esse passo em direção à salvação. Por isso, a doutrina da justificação é tão importante, porque sem a ação de Deus em vir ao nosso encontro através do batismo, através da palavra e do Espírito Santo, né, nos convencer do pecado e nos plantar, foi a leitura do fim de semana, né, plantar no nosso coração essa fé salvadora, né, firmada em Cristo. Sem essa ação, nós jamais poderíamos dizer, como a Bíblia diz, né? Ninguém diz Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. Né? E aí então o apóstolo Paulo vai complementar esse outro lado que vai dizer: se
nós agora não pertencemos mais ao diabo nem ao pecado, né? Somos de Cristo. A nossa vontade também não é uma vontade livre, né? Nós não estamos livres para fazer o que bem entendermos, né? Uma vez que eu fui resgatado por Cristo, a Cristo vou servir, né? Fazendo essa distinção, mas de certo modo, com relação às coisas espirituais, a nossa vontade nunca é livre, segundo as nossas confissões e a Escritura. Ou nós estamos sob a tutela do Espírito Santo, né? Por isso queremos fazer a vontade dele, mas nutridos, orientados, amparados pelo Espírito Santo, ou estamos sob a tutela do maligno, né? Uma vez que você está longe de Cristo, então você está sob a tutela do maligno. De modo que, segundo essas perspectivas, você nunca tem uma vontade plenamente livre. Ela sempre está subordinada ou ao pecado e ao maligno, né? Ou ao Espírito Santo e à Escritura, a vontade de Deus. As consequências é que fazem toda a diferença, né? Se você tem a vontade cativa para o mal, as consequências que estão reservadas ao diabo e seus anjos, como a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 25. Né? Se a tua vontade está cativa ao Espírito Santo, da mesma forma, né? Só que para aqueles que foram chamados para o reino da glória, né? na eternidade. Então, essa nossa vontade só com relação ao livre-arbítrio. Né? Sobre a vontade que a gente estava comentando aqui, fica bem claro isso que a Cláudia traz. Realmente, a gente, nesses dias que vivemos, não, não jogar, como muitos falam, né, nas duas pontas, nas extremidades. Quando muitos vão dizer assim, não, essa ideia de jogar a culpa para o diabo, né, é para a gente fugir da responsabilidade. Eu sou o senhor de tudo e tudo que tem de mal é pela ação humana. Né? Você considerar, como alguns pensam, pensamentos modernos, né? De que o diabo e que toda a história narrativa acerca de eventos, né, ou de forças e poderes espirituais seriam contos mitológicos. Né? Não seria uma coisa pautada na verdade, seriam crendices para dominar, controlar e orientar uma massa. Né? Isso é um perigo sério, porque aí quando você olha para a Escritura, né, para a Bíblia, e tomando a Bíblia você vai dizer o diabo não existe, isso é invenção, né, você está tomando, primeira coisa, né, colocando em xeque a própria autenticidade e autoridade escriturística, a autoridade bíblica, né, que fala sim, né, o diabo existe. E esse, segundo um autor de um livro muito lido também entre os adolescentes, né, período escolar, mas é A Arte da Guerra, filme um livro bem antigo, e que ele fala assim, qual é o pior inimigo? O inimigo mais perigoso é aquele que você menospreza, né, você desconsidera. Então, se você age, vive ou pensa o mundo como o diabo como uma fantasia, né? Algo que não é real, no momento em que você é atacado por ele, você, digamos, é um ataque inesperado, né? Porque você desconsidera o perigo e a letalidade dele. Né? Então, o que no século XVI tinha, né, em grande, em grande percepção, em grande insistência, né, todas as coisas acontecem por causa do diabo, né, isso, por outro lado, as pessoas corriam para esse lado para isentarem-se, né, da sua responsabilidade. E a gente vê algo semelhante acontecendo também em igrejas pentecostais, né? Em que você atribui, por exemplo, a pessoa que tem um vício, né? Quando você atribui toda a fonte do mal, tudo aquilo que você tem de ruim, de maus hábitos, né? De vícios, se você atribui tudo isso ao diabo,
né? Agora eu até me esqueci como eles falam, assim, as expressões, né? Mas existem diversas expressões já padronizadas em que atribui a responsabilidade de todo o mal ou dos nossos fracassos ao diabo, né? E com isso as pessoas não assumem a sua parcela de responsabilidade pelas escolhas erradas, né? Pelas condutas erradas que tomam, como se a gente tivesse sendo domado o tempo inteiro sob cabresto, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu sempre trago aqui uma fala atribuída a Lutero. Eu não cheguei a ler esse sermão dele, mas eu lembro na época do seminário o professor comentando isso conosco. Lutero teria escrito um sermão onde ele dizia, né, o diabo não é tão culpado assim. Exatamente para quê? Para fazer com que as pessoas que estavam ali ouvindo a pregação também reconhecessem, como eu falei no início dessa fala, né, reconhecessem que existem três inimigos e que um deles é que reside dentro de nós, é a velha natureza e que precisa, de novo, né, como diz aqui o texto, ele reforça a importância, a ligação à primeira petição e, de novo, o tema do batismo é evocado aqui, né? Quando eu reconheço, então, que por ação do Espírito Santo, a velha natureza em mim, né, que colabora com ações, com a vontade do inimigo, ou seja, contra Deus, que essa natureza precisa ser afogada. Que essa consciência maligna precisa ser afogada como? Pela ação do Espírito Santo. Relembrando o meu batismo, né? Relembrando a minha nova identidade. Então isso é muito valorizado dentro da teologia luterana, né? Reconhecer sim, né, que o diabo é um grande inimigo, que ele é ardiloso, e a Cláudia citou bem, 1 Pedro 5,8, né? Ele anda em derredor, a espreita para atacar, e a melhor presa é aquela que não está atenta, é aquela que está, digamos, tá desconcentrada, não está vigilante, como diz a palavra, né, a palavra bíblica, não está vigilante, e que considera ou desconsidera a iminência do mal, né? E por outro lado, nós vemos aí pessoas que exacerbam a responsabilidade sobre o diabo, né, e esquecem com isso de mortificar a sua própria carne, né, a sua velha natureza, colocando-a, submetendo-a à vontade de Deus. Podemos seguir? Qual é a dimensão do mal em nossa vida? Agora vem outra questão aqui, né? Alguém outro pode ler, por favor? Eu posso? Obrigado. Qual é a dimensão do mal em nossa vida? Não obstante, está incluído também o que de mal nos pode suceder sob o reino do diabo: pobreza, vergonha, morte, e, em resumo, toda a desventurada miséria e dor que existe em profusão inumerável na terra. Pois, visto o diabo não ser apenas mentiroso, senão ainda homicida, também atenta ininterruptamente contra a nossa vida e desafoga a sua danação, onde nos permite infligir acidentes e danos corporais. Vem daí que a muitos quebra o pescoço ou os leva à insanidade, a alguns afoga em águas e a muitos impele ao suicídio, e há muitos outros casos horríveis. Por isso, não temos outra coisa a fazer na terra senão rezar incessantemente contra esse inimigo principal. Pois, se Deus não nos protegesse, nem por uma hora estaríamos em segurança contra o diabo. Essa fala de Lutero, ela é muito importante.
se tornou polêmico, né? E uma cena, inclusive, trazida ao filme Lutero, acho que foi de 2007, agora não lembro o ano que foi publicado aquele filme, foi lançado, mas em que Lutero ele realiza a contramando da igreja, da prática da igreja, o sepultamento com as ordens, né, com a liturgia cristã de um jovem suicida. E isso marcou bastante assim, a visão, né, e está presente nas confissões luteranas, né, quando que um suicídio não é uma questão capital, em que suicidou, né, está condenado. Ele leva muito em consideração as causas, e isso é diferente, né? Isso foi inovador para aquela época, vindo de um homem da igreja. Ele vai discutir quais as causas que poderiam impelir alguém, né, a perder a sua consciência ao ponto de dar cabo da própria vida, né? Mas como um ato não consciente, um ato de insanidade. Ele considera desse modo, né? Lógico, aqui esse é um ponto que às vezes pode gerar polêmica ou até crítica à igreja, né? Lutero não quis ser um rebelde contra a pregação do evangelho, né? Só que ele entendia que o inimigo é muito sagaz, né? E aí ele traz aqui a ideia de inimigo principal, de novo, né? Isso parece na primeira leitura passar sem muita atenção. Ele é o inimigo principal. Lutero não está excluindo os demais, mas o inimigo principal que perturba, que sopra, né? Que traz esse desespero, né, aos olhos e à consciência de alguém que naquele momento, e lembra, né, na crítica de Martinho Lutero para a igreja medieval, é que faltava às pessoas simples o acesso e a segurança que Cristo estava trazendo, né, na declaração bíblica de que o mal, de que o pecado, de que as dores, de que os sofrimentos já haviam sido vencidos por ele. Tá? E que, portanto, as pessoas, e aqui fazendo um paralelo com a senhora, a mulher cananeia, né, poderiam encontrar esse repouso, essa segurança, né, e a solução dos seus males em Cristo. Mas se Cristo estava velado aos olhos das pessoas por uma falha da igreja, que tinha, por sua vez, a responsabilidade e a incumbência de trazer a todos, né, a proclamação dessa boa nova de salvação, Lutero faz com isso uma crítica à própria instituição a qual ele representava, dizendo: se alguém é levado por desespero à morte, né, porque não consegue enxergar na igreja a esperança em Cristo Jesus, é a hora da gente então assumir esse lugar, assumir essa responsabilidade e de fato fazer com que esse evangelho chegue a todos, né? Naquele filme ele considera que o menino tirou a própria vida, era um menino que no filme ele não fala nada, mas tem esse texto nos escritos de Lutero, de que o menino ele tinha um problema sério de retardo e ele considerava que esse menino então havia perdido a consciência por uma tentação do inimigo e que o levou ao desespero e por consequência até à morte. Então, trazendo isso aos nossos dias, ele vai acentuar a importância do papel de aconselhamento pastoral, da escuta pastoral, na história de vida das pessoas, né? E Lutero traz essa fala de consolo, por exemplo, em que talvez um cristão, em um ato de desespero, em um ato de... Ele não justifica isso, né? Mas como assim, uma causa direta. Mas há de se ouvir a história das pessoas, a ouvir a história da vida daquele indivíduo, para que você
não haja diretamente como fazia a igreja, simplesmente tirou a vida, nem sequer dá a oportunidade de ouvir a história e é sepultado fora do, do, do cemitério da igreja, né? Como uma declaração de que aquela pessoa já estava por si condenada, né? Esse é um ato de aproximação, de escuta e de fala pastoral, né? A gente, logicamente, não ensina, não dá para tratar isso aqui de uma maneira didática ou de uma maneira... isso é uma exceção, né? Não dá para trabalhar isso aqui como uma fonte, uma base doutrinária. Mas Lutero, então, ele entende, ele reconhece a ação do inimigo de tentar e, por vezes, né, até levar ao desespero algumas pessoas que estavam na igreja, que estavam caminhando com Cristo. E por essa razão, a responsabilidade da igreja em manter viva e ativa a pregação do Evangelho. Gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês, o que vocês percebem dessa fala que gostariam de trazer para nós. Esclareci? Eu vejo que a gente está numa época em que as pessoas não acreditam em nada, né? Assim, não digo que seja todas as pessoas, mas e até mesmo algumas pessoas que leem a Bíblia acham que o diabo ele não existe, né? Que é apenas uma ideia, alguma coisa assim. E a gente precisa ver que ele, como diz, ele está em todo o tempo lutando, né? Eu não sei quem foi que falou que o diabo luta com Deus pelo coração humano, né? E nós estamos sempre, assim, ele disputa o coração, né? Do ser humano com Deus. Então, se nós... Eu acredito que não é toda a culpa do diabo, mas ele tenta, né? E se ele encontrar lugar, se nós dermos assim entrada, o ouvido, de repente se nós deixarmos ouvir bem muito, né? Assim, ele vai e atua e faz o mal, como ele veio para fazer o mal, né? Então ele veio destruir, veio matar, veio... E ele pode destruir uma vida, acredito eu, até mesmo de um cristão, né? Assim, ele não pode levar a alma dessa pessoa, né, para o inferno, creio eu, mas ele pode destruir uma vida, porque por isso que está aqui no estudo, que não temos outra coisa a fazer na terra, né, senão rezar incessantemente contra esse inimigo. Pois se Deus não nos protegesse, nem por uma hora estaríamos em segurança. Então é por isso que Paulo diz também, né, orar sem cessar, né? E também tem está em oração porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Muito A bem gente tem que lembrado. estar constantemente em oração contra as tentações, seja do diabo, seja da carne. Então, confiar em Deus e crer que Ele é que nos livra, nos guarda e nos dá força para a gente até resistir às tentações. Bem colocado. Cláudia? O Caio quer falar. Pois não, Caio? Mas não cai. Além da nossa
da nossa natureza, na nossa natureza pecaminosa, que a gente tem como fraqueza, os nossos sentimentos estão muito interligados com o pensamento. Então, o diabo ele vai pegar na parte mais fraca, na maioria das vezes que você tem. O sentimento, tipo ódio. Tem vários mandamentos que proíbem de alguma coisa que isso tem a ver com sentimento. E o diabo simplesmente ataca esses sentimentos, porque ele não precisa nem falar com você. É só ele atacar com um sentimento ou uma dúvida que você que ele bota algum padrão para você pensar, que aí que tipo assim, mas você é um lixo porque as outras pessoas são melhores, tal. E quem disse que você vai alcançar alguma coisa? Você é só isso, você é só aquilo. Então, a maioria das pessoas não pensam em outra alternativa que não seja a do sentimento. E a gente pode fortalecer as nossas fraquezas para sempre tentar melhorar e fazer a vontade de Deus. Muito bem citado, muito bem colocado, Caio, essas tuas palavras. Eu tenho dito, uma vez, deixa eu só fazer uma ilustraçãozinha. Uma vez eu fiz para uma escolinha dominical, eu tinha que preparar uma aula para contar para a criança sobre tentação, o que era tentação. E aí, depois de muito pensar, exercitei com meus sobrinhos a história de um ratinho, né? Que ele adorava queijo. O queijo em si não é ruim, é bom, gostoso e tal, mas a dona da casa, ela, né, sabendo que o queijo gostava de, oh, perdão, que o ratinho gostava do queijo, ela colocou num queijo especial, né, o veneno e preparou a armadilha. E na minha historinha, né, o ratinho, quando ele viu aquele queijo, como ele já tinha um instinto, né, voltado para aquilo, ele imediatamente partiu para comer. Mas a ratazana, ela quando, né, já pela sua maturidade, experiência na fazenda, ela se antepôs assim ao ratinho e abriu, alertou ele dos perigos da ratoeira, né, os perigos das armadilhas. Ou seja, por trás de algo tão inocente, tão corriqueiro, havia o mal presente, né? Havia o perigo de morte ali. E utilizou de quê? Digamos, de aproximar, de apanhar, de capturar pelos instintos desse ratinho. A historinha assim termina, lógico, a mãe ocupa esse papel de Deus, né? Aquele que intervém para nos livrar da morte, e ali a ratoeira e o queijo serve como as tentações, né? As ciladas que o diabo, como esse inimigo principal, coloca diante de nós. Você trouxe muito bem, porque quando nós achamos, a gente comentou isso em outros estudos, que os nossos sentimentos têm a última palavra sobre as nossas escolhas e vontades, por isso a gente tem trazido isso, né? A nossa vontade em si ela é corrupta e pode, digamos, ou ser aliciada, né, pelos nossos sentimentos para nos levar para o engano. E o diabo, eu digo sempre assim, o grande perigo do diabo, pelo menos a meu ver, me corrijam, por favor. Não é que o diabo seja super todo poderoso, né? Não estamos aqui discutindo yin e yang como na cultura oriental, né? De forças iguais, né? E opostas entre si, iguais em intensidade e opostas entre si. Deus é todo poderoso, né? Qual é a grande cilada ou a grande trunfo do diabo é que ele tem experiência, né? Ele já é velho de guerra. Então eu faço a comparação assim das pessoas mais idosas, né? Chamados os sábios dos nossos tempos. Quando a gente, como adolescente, como jovem, a gente acha que está descobrindo uma coisa e a gente está ali agindo. Não, é isso que é o certo. Nosso pai, nossa mãe diz assim, naquela aquela velha, quando você levou o milho, né, eu já estava voltando com a farinha, eu já estava com o fubá pronto. Isso quer dizer o quê?
muitas das nossas reações que a gente toma, né, na vida precoce que a gente tem, na caminhada normal que a gente tem, na nossa juventude, os nossos pais, nossos avós, pela experiência, já sabem lidar com aquilo, né? E aí a gente fala, puxa, como é que a senhora sabia? Mas como é que a senhora acertou? Né? Que fica surpreendendo assim os jovens pela sabedoria dos mais velhos. Então eu digo assim, o diabo também tem essa longevidade muito maior, né? Ele existe desde os dias de Adão e Eva. Então, ele sabe tanto do poder de Deus que ele não pode vencê-lo, mas ele sabe, por outro lado, também que nós, muitas vezes, nos achamos melhores, né? E não damos atenção à palavra de Deus. Por isso, essa estratégia antiga e ainda hoje muito utilizada, de colocar em dúvida a palavra de Deus. Quando você diz, será que Deus disse isso mesmo? Será que a palavra de Deus, quando fala de que o diabo existe, será que ela quer dizer isso mesmo? Põe em dúvida a existência do mal e as pessoas acabam desacreditando da existência dele e dos perigos que ele pode causar sendo um velho guerreiro, um velho combatente. Né? E, como você mesmo traz, Caio, muito bem, aliado muitas vezes aos nossos desejos internos, né? Ou das nossas fragilidades. Você trouxe um ponto interessante, né? Você trouxe aqui o aspecto da autoestima, né? Quando alguém tenta botar em nossa cabeça que nós não somos capazes, que nós não somos pessoas com habilidades, de pessoas queridas, de pessoas com, digamos, com características particulares importantes e interessantes, né? Eu lembro aqui quando você fala uma história, então, que eu repito ela algumas vezes, de que um idoso chegou para Lutero, né, era o Frederico, né, e que ele chega para Lutero falando se de fato poderíamos confiar na mensagem da justificação. Se eu posso confiar em Cristo e deixar de lado todas as minhas relíquias? Ah, olha como é que a coisa é interessante, né? Ele confiava primeiro nas relíquias que ele tinha como moedas de troca para apresentar para Deus. E Lutero fala então nesse texto que é chamado As 14 Consolações, que ele vai dizer o seguinte: o diabo ele é ardiloso, né? Se nós confiamos em nós ou em qualquer outra coisa fora de Cristo Jesus, na hora derradeira, ou seja, é a hora que você não tem mais nada para se agarrar, né? Ele vem diante de você com as acusações e vai dizer de que vale aquelas relíquias, de que vale as suas obras, né? À medida em que ele te planta o desespero diante dos olhos da consciência, negando aquilo que você, como diz, acentuando aquilo que você não é. Não, você não é digno, você não é perfeito, você não é um merecedor da salvação, você é alguém inapropriado para Deus te aceitar. Olha só, quando ele vai plantando esse tipo de pensamento, acentuando no indivíduo o desespero, né? Essa pessoa, dizia ele, se torna uma vítima, né, segura nas mãos do diabo, porque ele não olha para Cristo. Ele foi cegado pelo desespero. Aí ele vai dizer, por outro lado, né, se nós nos apegamos em Cristo e tudo o que dele recebemos e aprendemos pela Escritura, a começar, o que nós ouvimos pela Escritura? Né? Paulo disse, nós somos agora revestidos com a justiça de Cristo Jesus. Se por um lado nós temos falhas, sim, é verdade, né? Por outro lado, temos a companhia do Espírito Santo, né? Temos a palavra de Deus como um instrumento para nos fortalecer contra as armadilhas do diabo. E se, por exemplo, aí eu só não quero cair numa pegadinha, né, que hoje em dia é muito comum nas igrejas também, quando aquela música se diz assim, como é que é? Me ajuda aqui, Richards. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Caridade. Raridade, né?
Essa música, ela precisa ser entendida assim no seu lugar. Ela acaba enaltecendo demais o indivíduo, né? É como um coaching espiritual, e não fala toda a verdade, né? Mas com relação a isso é o seguinte: se as pessoas consideram que a gente não é importante, né? No texto que nós cantamos há 2 semanas atrás, na semana passada, da última estrofe do Castelo Forte, fica muito melhor, né? Quando Lutero diz assim: se vierem roubar os bens, vida e o lar, né? Que tudo se vá. Ou seja, se diante de você se levanta até mesmo o mundo, né? Tentando anular a sua estima, tentando anular a sua pessoa, tentando anular suas qualidades, né? Lutero diz que tudo se vá, proveito não lhes dá, né? Não se dobra a essa vontade do mundo corrupta, que muitas vezes quer nos levar ao desespero e a nossa descrença, né? Aí fala assim: o céu é a nossa herança. O que eu quero dizer com isso? E que Lutero tinha essa percepção também. Deus deu pela minha vida, pelo que eu sou, o seu sangue. Então, se alguém diz que eu não sou precioso, Deus me diz o contrário. Eu sou tão precioso que pela minha vida ele deu o seu único filho, né? E ele me abençoa, ele me dota de qualidades, né? Eu, logicamente, nessas qualidades, eu não preciso ser igual ao Richarlison, nem vice-versa, né? Ele toca violão muito bem, eu sou um fracasso. Aí eu sou curioso para outras coisas, né? Eu tenho que compensar. Então assim a gente vai levando. Encontrar, e olha só, Deus de fato me ama e me dá habilidades, né? A parábola do... Eu estou fugindo, mas estou indo longe, mas depois vocês me puxem de novo. A parábola dos talentos. Deus me dá talentos. A cada um de nós, ninguém fica sem, né? A começar pelo talento da fé, a começar pelo talento do amor, né? E Deus vai dotando com outras habilidades, com outros talentos, cada um de nós. E às vezes a gente fica como na história, né? Com medo ou olhando as coisas que os outros têm, né? E esquecemos de reconhecer os valores que nós já temos, né? Como dizia minha mãe, né? Fica olhando a goiaba do vizinho enquanto a sua dá bicho, né? Você não come a sua e fica olhando da do vizinho, reclamando que a dele é bonita e você não cuida da sua. Nesse sentido, todos nós somos dotados de dons, de habilidades, né? Temos virtudes dadas por Deus e que precisam ser valorizadas, né? Às vezes não são reconhecidas, às vezes nós não as identificamos, né? Aí eu vou puxar outra linha, né? Por isso existem testes vocacionais, né? Apoios de pessoas que sentam, conversam conosco para fazer a gente enxergar aquilo que a gente tem, né? De habilidade, de qualidade, de beleza, de singularidade, essa é a palavra que eu estava me fugindo, né? De singularidade, para que a gente, de novo, né? Valorize o que a gente é e o que a gente tem, né? Contra as tentações, contra as acusações, contra essas armadilhas que o diabo, né? Se utilizando da nossa velha natureza, dos nossos sentimentos, muitas vezes quer nos levar ao desespero. Pronto, fechei o pensamento. Muito obrigado pela colaboração, Caio. Foi muito, muito, muito bem trazida mesmo. Me permitiu falar esse montão de coisa aqui que eu não estava, né, conseguindo encaixar dentro dessa petição. Muito obrigado. Mais alguém? Dona Rosário? Dona Rosária? Bom, se vocês me permitem, então eu vou avançar um pouquinho, tá bom? Como interpretamos o reino, o poder e a glória de Deus a partir das petições anteriores? Caio, posso pedir a você para ler? Ou a Clara?
As palavras finais do Pai Nosso são o coroamento das petições. Agora sabemos totalmente quem é o Pai amoroso que nos convida a orarmos por causa do seu reino, poder e glória. Isso. Aqui não tem muita coisa, né, Richard? Até mesmo o texto não acrescenta muita coisa para a gente, né? É conclusão é fechamento. Fechamento é... Nós estamos chegando no amém, né? A Dona Rosária tinha caído, né? Acho que ela tinha saído. Lá, Dona Rosária, tinha saído? Caiu aqui, caiu minha internet. Ah, tudo bem. A senhora ficou muito tempo fora, não, né? Um pouquinho. Quando eu fui tocar para falar com o senhor, ele não entrou, ficou rodando. Sobre a pergunta anterior, a senhora gostaria de trazer alguma coisa? Eu volto lá novamente. Não, pastor. É mais ou menos aí o que o pessoal falou, é a maneira que eu penso também. Eu penso assim, que a gente também não pode esquecer, porque tem muitas vezes que a gente já nasce com aquele instinto meio que ruim, né? Então, eu acho que o inimigo só aproveita dessa situação para poder agir na sua vida. Que a gente tem, né, todo mundo, mas tem pessoas assim, que a gente convive assim, que nem eu, que você convive com pessoas que eles já têm assim uma natureza má. Sim. Já pensa em fazer maldade, essas coisas. Então, eu acho que o inimigo ele só usa esse ponto fraco dele para atuar. Entendeu? Eu vejo mais ou menos desse jeito assim. Mas foi muito bonito aí o que todo mundo falou aí, foi muito produtivo. Uhum. Lembrando que essa natureza é comum, né? Uma coisa que eu usava Exatamente. na época, uma coisa que eu utilizava na época que eu vendia leite na rua, na época que eu trabalhava com Ceasa, que eu trabalhava na rede, na construção civil, era esse aspecto, né? O que eu posso esperar das pessoas? Eu posso esperar que elas me decepcionem, né? Essa é a maior certeza que eu tenho sobre a outra pessoa que está, né, diante de mim. E essa é a certeza que eu também tenho de mim. Né? O que isso me leva? Para que eu não sofra com, digamos, com uma... De novo, estou colocando isso aqui uma percepção minha. Por favor, se vocês né, acham diferente, eu até gosto de ser contraposto assim. Mas que eu penso assim, as pessoas porque elas têm deficiências, porque elas têm em si uma natureza má, né, uma natureza corrupta, toda vez que ela faz algo bom, parabéns, né? Que bom, louvado seja Deus. Agora, quando ela tropeça, quando ela me fere, né, de algum modo, eu tendo a não ficar frustrado por isso, porque é isso que eu posso esperar, né? De alguém que é fraco, frágil e mau, eu só posso esperar isso, né? Quando, no caso, acontece com um cristão, eu sei que é uma fraqueza de fé. Agora, com alguém que não tem uma orientação cristã, eu já sei que isso, digamos, só vai, como a senhora mesmo colocou, a ser acentuado pelo maligno, né? Para me ferir, para me desestabilizar, muitas vezes para fazer com que até mesmo eu coloque em dúvida a minha fé, né? ou a segurança do cristianismo. Então, esse ponto que eu utilizo, assim, muito particular, né? Lógico, a gente não sai falando isso para ninguém, mas se a gente está lidando com alguém e essa pessoa me frustra, ok, é isso aí, eu já estava esperando, demorou, como se diz, né? Demorou, vamos lá, segue em frente, ergue a cabeça, erguemos juntos, né? Vamos reconciliar, vamos aprender de novo. É assim que a gente, né, como pastor, acaba aprendendo a lidar com a natureza e com as pessoas, né? Para, nessa expectativa, então, de um Deus que nos levanta, que nos absolve, né, que nos recompõe, a gente tentar agir da mesma maneira com as pessoas que nos cercam. Muito obrigado pela colocação. Mas, Edson, sim, Cláudia. Eu tive uma professora que ela me falou isso, ela era do direito penal, né? Aí ela falou que, olha, eu nunca recebi nenhum caso de um inimigo que passou a perna no outro. Nunca. E olha que ela já tinha mais de 20 anos de profissão. É sempre um amigo. É do amigo que você abre a guarda, né?
É Aham. pro amigo que você, é no amigo que você confia. Então, eu acho que é sempre por esse lado, né? Para você cometer alguma coisa errada, o inimigo ele não vem com uma cara feia, ele não vem parecendo um monstro, igual os desenhos mostram e tal. Na verdade, parece tudo muito bonito, muito legal, e quando você vai ver, você está engendrado numa situação só Deus mesmo, né? Isso. Então é essa expectativa, essa percepção, né? Ela é para prevenção do nosso próprio sofrimento, né? Evitar que a gente sofra e entender que o inimigo, como você mesmo está colocando, eu já tinha escutado isso antes, né? Aquela visão do diabo, ele não vem para você feio assim, né? Porque se ele viesse da maneira como ele realmente é, de modo nenhum ele seduziria, né? Para seduzir, primeiramente ele tem que se parecer bom, né? Vamos seguir aqui, então chegamos à parte em que nós estamos no Amém. Né? Aqui nós falamos do coroamento, fechamento, né? E ele nos leva diretamente para o Amém. Em que sentido o Amém é o coroamento do Pai Nosso? Por favor, alguém? Eu posso ler. Obrigado. Mas o que importa é que a isso também aprendamos a dizer amém. Isto é, não duvidarmos que a prece é certamente ouvida e que será conforme pedimos. Porque outra coisa não é senão a palavra de uma fé indubitante ou incontestável, que não reza a aventura. Agora, de onde há tal fé, aí também não pode haver prece verdadeira. Desculpa. Agora, de onde não há tal fé, aí também não pode haver prece verdadeira. Razão porque a opinião perniciosa a daqueles que oram de maneira que não se atrevem a, de coração, dizer sim à prece e concluir com certeza que Deus os ouve, ficando ao contrário em dúvidas e dizendo: como seria tão audacioso e me haveria de vangloriar de que Deus me ouve a prece, porque sou pobre pecador, etc. Com isso, desprezam a Deus e o increpam, o acusam de mentiroso, como diz São Tiago. Quem ora, faça-o com fé, nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6 a 8. Eis que tanto assim importa a Deus estejamos certos de que não pedimos em vão e que de modo nenhum menosprezemos a nossa oração. Uhum. Deixa eu lembrar então que eu disse antes, né? Palavras do Isaac, né? Por que a gente tem que dizer amém na oração? Aí eu disse para ele, porque a gente está confirmando tudo aquilo que foi dito, né? A nossa confiança, a certeza que Deus nos atende, né? A certeza de que Deus está nos ouvindo. E quando é o outro que faz, por exemplo, quando acontece na igreja, o pastor está dirigindo a oração, né? Eu estou aqui no banco, eu estou em casa, eu estou atento ao que ele está dizendo, né? E é porque a gente às vezes fala, né? Nem toda oração que se ora, né? Às vezes a gente está disposto a dizer amém, né? Por exemplo, quando a gente falou já há algumas semanas, né, do modo, e toca aqui nesse ponto que eu tinha marcado aqui para mim, que é o excesso de comiseração, né, a autocomiseração, que é a autopiedade, nesse caso é excessiva. Mas, por outro lado, quando a gente ouve, assim, por outras igrejas, aquela fala, você tem que determinar para Deus, se você não impor a Deus o seu desejo, Deus não vai atender a sua necessidade, né? Isso eu não digo amém, de modo algum, né? Eu não aprendi
da Escritura, eu não aprendo da Escritura por isso, né? Ela é a fonte mais segura do modo como devemos orar, né? O próprio Jesus, que é Deus, na condição de servo, quando ele se dirige ao Pai, ele dirige em ato de confiança, porque ele sabe quem é o Pai, né? Mas também de humildade, né? Seja feita a tua vontade. Eu gostaria de ter, né? Busco determinadas coisas, como a gente ora sempre e lembra sempre aqui da oração de Jesus no Getsemane, na noite que foi na véspera da sua crucificação. Então ele está orando ao Pai, ele está pedindo, né, um livramento, força, mas ele fala, seja feito não como eu quero, mas o que tu queres, né? Então ele está se submetendo à vontade do Pai. Então, aprendendo de Jesus, né? A nossa oração, ela não tem que ser essa oração de impor, botar, como diz, o carro na frente dos bois, colocar a criatura acima do Criador, né? Quem ensina esse tipo de oração, esse tipo de vida devocional, está fazendo a partir de outros pressupostos, né? Não é o pressuposto da Escritura. Ou está distorcendo a Escritura. Nós devemos, e aí Tiago mesmo diz, né, orar com fé. E ele vai dizer mais à frente, orar também com objetividade, né? Seja objetivo no seu pedido. Orar também com insistência. O próprio Jesus cita isso numa parábola, né? Se até aqueles que têm o coração mau, né, sabem dar ou dão aquilo que é pedido, né, pela insistência, muito mais o vosso Pai Celeste, sendo bom, né, e perfeito como é, não deixará que nos falte nada daquilo que precisamos. Então ele trata esse modo, né? Então a oração, o amém, é essa confirmação. Isso, quando a gente ouve o pastor falar, quando a gente ouve alguém orando, conduzindo uma oração, eu preciso ficar atento, ligado com ele, com o que ele está dizendo, né? E não falar o amém mecânico. Quando o pastor está orando, eu estou pensando se eu deixei o fogão ligado, né? Eu estou pensando, será que a geladeira ficou aberta, né? Não é a hora de dar aquela escapadinha mental. Exatamente é o contrário. Eu preciso estar atento àquele que está orando, se possível, orar com ele, para que no final, quando ele disser amém, eu também diga um amém, convicto, né? Atento a tudo que foi dito, concordando com aquilo que está sendo dito, né? Dirigido a Deus. Então, é esse ponto que Lutero traz, né? A nossa oração, que o nosso amém tem que ser feito com confiança. Alguém gostaria de, nesse primeiro ponto aqui, fazer alguma colocação? Eu tenho dois destaques em cima do que o Lutero diz aqui. O primeiro é a confirmação, como você já disse, mas acrescentando todo esse fechamento, né? Pois de Deus é o poder, a glória e o domínio por todos os séculos. Acredito que essas palavras finais, né? Acredito que um destaque interessante é que nós podemos saber totalmente quem é Deus a partir dessas petições, né? A partir de tudo que a gente já viu. Então, de certa forma, a gente está concordando e confirmando, tendo essa confiança de que Deus tem todo esse poder e a glória de fazer tudo aquilo que nós pedimos antes. Uhum. De todas as petições que nós pedimos antes, Deus pode fazer isso. Então a gente está também concordando no amém. Ele pode fazer isso. E um outro destaque o outro destaque é aquilo que você já disse, é esse orar com fé, né? A gente já destacou isso em outros momentos, no orar só por orar, né? Repetir o Pai Nosso, repetir outras orações, também outras coisas que a gente continua repetindo sempre durante o culto, né? Por exemplo, o credo, a gente
faz a confissão e às vezes é só por repetir, né? E acredito que Lutero ele dá muita ênfase nesse sentido, né? Quando você for fazer essas coisas, faça com a certeza que você está confessando a sua fé. Você está confessando que é esse Deus que é aquele que fez tudo isso por você e pode continuar fazendo, e vai continuar fazendo. E os meus dois destaques seriam esses. Muito obrigado. Mais alguém? Eu acho, Edson, que muitas vezes a gente não pensa, né, na responsabilidade que é falar o amém. O amém o amém não é um fim. Eu acho que na maioria das vezes é visto como aparece no cinema, é fim. Não é fim, é concordo com tudo isso. E o tudo isso, às vezes eu nem lembro qual foi o começo, mas eu Muito estou bem. concordando, né? Então, é muito, muito perigoso você simplesmente falar um amém sem saber o que foi dito. Igual aquela parte onde a gente fala, que a gente já falou em outros momentos do nosso estudo, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente fala amém para isso, sem ter perdoado, né? Mas fala um amém, tá ali, tá escrito, né? Aí você vai e fala. Então é uma responsabilidade muito maior do que o tamanho da palavra. Ela é exatamente o contrário. Ela é inversamente proporcional ao tamanho dela. É a responsabilidade. Muito bem colocado. Mais alguém? O amém como todos já falaram aí, né? É uma afirmação de fé, né? Uma concordância, uma afirmação. Eu concordo, eu afirmo, eu assino embaixo, né? Assim, é a homologação de uma petição, eu dou o meu amém, né? Muito bem. Eu aprovo aquilo que está sendo dito, aquela oração que está sendo orada, aquela pregação que está sendo falada. Então, acho que é o que, resumindo, né, ou falando redundantemente. Não, mas o que você traz, vocês estão trazendo, gente, digamos, outras implicações da vida prática, da vida, né, cotidiana, em que você, usando essa ilustração que você disse, né, ratificando, você diz homologando, concordando e assinando, né? Você, como diz, o bom conselho, né, orienta que você não assine um documento que você não conhece o conteúdo, né? Ou que você não assine um contrato que você não leu, porque você pode incorrer ali em complicações muito sérias para a vida, né? E isso a gente vê constantemente. E a gente sabe que precisa ser reafirmado isso, trazido de novo à consciência das pessoas, da importância de ler parte a parte todas as palavras de um contrato, né, todas as palavras de quando você vai assinar um documento, né? Porque ali, se você não tiver a par de tudo que está sendo colocado, né, você pode muitas vezes estar assinando uma petição de crime, uma petição de dívida, né, que não lhe competia assumir, né? E isso também se aplica, né, a gente quer trazer essa extensão aqui, né, que isso também se aplica numa oração, né? É tão sério, como a Cláudia colocou, até tão mais sério se a gente olhasse a oração sem o aspecto do evangelho, né? A gente, como bons luteranos, a gente sempre traz o evangelho, mas se a gente olhar a oração sem o aspecto do evangelho, que a gente estudou lá atrás na quinta petição, eu estou pedindo assim, Senhor, desce a chibata, né, se assim como eu faço com o meu quando eu estou aborrecido, né, pegando a fala do Caio, quando eu estou aborrecido, quando eu estou com os meus sentimentos à flor da pele, né, será que eu vou
eu sou capaz, tenho coragem de orar o Pai Nosso nessas horas, né? Eu preciso orar, mas com uma percepção correta, adequada, que a gente já estudou isso lá atrás. Eu por fim, gostaria de colocar, gente, só esse ponto aqui para tocar num ponto que é às vezes comum aos cristãos tradicionais, né? Aqui no nosso texto diz assim, que eu coloquei aqui de autocomiseração, né? Disfarçada. Dizer sim... Ai, sumiu, cadê aqui? Deixa eu ver se eu marco. Não consigo marcar. Aqui essa parte que diz assim, ó, como eu seria tão audacioso e me haveria de vangloriar de que Deus me ouve a prece, pois que sou pobre pecador, e etc. Né? Com isso, olha o que Lutero, ou seja, sobre essa prerrogativa de uma piedade, né? Desprezam a Deus e o increpam. Na verdade, eu fui buscar essa palavra que eu nunca tinha escutado, eu só lembro de crepe nessa hora. Mas vou lá. Com isso, desprezam a Deus e o acusam de mentiroso. Né? No sentido assim, de dizer que eu sou tão fraco, eu sou tão incapaz, né? Por isso os outros têm que orar por mim. Ó, como é que a coisa vai. Né? Então isso acontece muito nos meios de cristãos tradicionais. Né? Ah, não, eu tenho o pastor, é o pastor que vai orar. Né? Porque o pastor é que está aqui para orar. Eu vou dar outra irmã que fala tão bem, né? Porque, poxa, eu não sei falar com Deus, como é que eu vou falar com Deus? Gente, nos é dado por Cristo, nós estamos falando, o Pai Nosso tem essa característica assim, ó, de, como é uma palavra que hoje se fala, empoderamento, né? De apropriação. Jesus quebrou todo o distanciamento que havia desde os tempos antigos entre Deus e nós. O Deus cujo nome era impronunciado, né? O Deus a quem somente o sacerdote tinha acesso, né? Esse véu de separação, de distanciamento entre o nosso Criador e nós, Cristo rasgou. Né? E quando ele nos ensina a orar, ele quebra, vamos dizer assim, gente, ele quebra todos os protocolos que estavam estabelecidos na religião judaica e vai dizer assim, você vai dizer a Deus assim, Pai, Pai nosso, né? Abba. E Lutero, nesse sentido, eu acho que Lutero foi muito sábio em trazer isso, né? E às vezes a gente não se dá conta. Meu paizinho, né? Meu protetor, meu abrigo, pai. Né? Então, gente, esse que quer ser reconhecido com essa intimidade por mim, por cada um de nós, como é que agora eu vou responder a ele? Falei, não. Tu é bom demais para ser meu pai ou eu sou ruim demais para ser teu filho? A gente precisa tomar cuidado disso, né? Saber quem nós somos enquanto seres humanos, né? Não para a gente se esconder, porque aí a gente não está valorizando ou reconhecendo a importância e a grandiosidade do sacrifício e dessa aliança que Jesus estabelece, né, entre nós e o Pai. Né? Então, quando nós vamos orar, aqui Lutero traz muito bem isso, eu não queria deixar isso passar sem destacar. Aquele excesso de piedade, muitas vezes pode estar vindo disfarçado de uma dúvida, de uma falta de fé, né? E de uma vida religiosa morna, que Deus detesta. Tá? Ah, eu vou à igreja, eu sou cristão, mas eu não gosto de orar porque eu não me sinto habilitado, hábil, preparado, alguém digno de orar a Deus. Não sou eu quem escolhe o modo, é o próprio Cristo. E olha como ele nos entrega, a gente vem estudando essas semanas todas, como ele nos entrega essa apropriação. Não tenha medo, né?
como diz Lutero, para que eu me dirija a ele sem temor, com toda confiança. E aquilo que, digamos, da minha boca possa sair de maneira inapropriada, o Espírito Santo está fazendo o trabalhinho dele de consertar as minhas palavras, emoldurar as minhas palavras para que elas cheguem de maneira adequada, né? Eu ia falar justa, não, mas é adequada aos ouvidos do Pai, passando por Cristo Jesus. Né? Lembra isso? Então é algo muito rico, muito importante, que faz parte da nossa confissão, né? Que acho que os professores que prepararam esse caderno para nós, esse livro, trouxeram de maneira muito rica, de que nós não podemos, né, a despeito da nossa autopiedade, né, excesso de comiseração, usar isso como desculpa para não fazer uso, né, daquilo que Deus nos dá e com tanta alegria. Venham a mim, né, todos que estão cansados, oprimidos, invoquem-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, Deus tem prazer, né, em que nós nos acheguemos diante dele. Nós conhecemos o canal, nós conhecemos o mediador, nós conhecemos aquele que pode tornar melhor as palavras que por acaso são balbuciadas da nossa boca. Não é? Mas então a gente usa isso, porque à medida em que a gente sente vergonha, não é temor, aqui é a palavra certa, vergonha, eu tenho vergonha de orar. Né? Isso pode ser, né, com palavras que o Caio trouxe, né? O diabo pode usar da sua timidez, né, que isso é da nossa natureza. Eu sou tímido, tá? Então você é tímido, você não ora, né? Eu sou gago, né? Que Moisés usou essa desculpa. Senhor, eu tenho a língua dura, né? Sou um homem de duros lábios. Sim, mas eu tô te capacitando, né? Pedro era tosco, grosso, né? O ogro, um Shrek da vida, né? E que Pedro, né? Não tenham medo, na hora certa o Espírito Santo estará ali agindo, falando, né, por meio de vocês. Então, que a gente de fato se aproprie das coisas que Deus nos dá, e com relação à oração, nós não tenhamos esse excesso de comiseração, né? Essa vergonha de falar com o nosso Deus, mas o invoquemos em todos os momentos, quer nas angústias, quer nas alegrias, né? Com toda confiança, e que ao final das nossas petições, né, por causa de Cristo Jesus, nós digamos com confiança, amém, como eu falo no final de cada culto. Né? Amém. Chegou o final? Amém. Com alegria e com coragem, né? E com confiança. Amém? Amém. 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 O Richarles trouxe ainda uma palavra de destaque que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Ó. Pastor, antes Pois de... não. Então vou esconder. Fala. Antes de ir para o destaque, eu acho que essa questão que tu trouxe também tem um outro lado do nosso período, em que muitas pessoas que esperam por um milagre em suas vidas acabam caindo nessas adjetivações que tem das orações por aí, em que igrejas pregam, algumas denominações pregam. Venham, pois aqui tem a oração de fogo e de não sei o quê. E eu acredito que esse destaque que o senhor trouxe é muito interessante, porque quebra essa ideia. Podendo estar em alguém, ou certo pastor e tal, a oração que alguém faz. E uma vez, eu lembro até que uma vez, em umas visitas que a gente fazia lá nos hospitais lá da Ubra, né? Em um dos quartos alguém falou, né, que estava esperando pela visita do pastor, da teologia, porque queria ter essa oração de fogo para que conseguisse sair ali do hospital e tal. Ou a família, não lembro se era o paciente ou os familiares. Mas essa questão da oração a oração que tem poder, a oração
que faz cair não sei o que do céu. E acho que isso tá em muito destaque no nosso tempo, né? Lutero até falou nesse outro sentido, né? E no nosso tempo tem esse aspecto da oração também. Muito bem colocado. Dona Rosário, a senhora abriu o microfone, gostaria de acrescentar? Não? Eu abri para falar o amém, pastor. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Uma fala que não está relacionada às perguntas, mas que eu vou deixar até ele comentar esse destaque aqui. Richard, porque você destacou essas palavras que eu achei muito bom, mas eu gostaria de ouvir você comentando. Vou fazer a leitura dela. Pois não. Vês como Deus quer que lhe dirijamos petições também por tudo o que nos afeta corporalmente, de forma que em parte nenhuma procuremos e esperamos ajuda, exceto junto a Ele. Mas essa petição ele pôs em último lugar, pois se é para sermos protegidos contra todo o mal, libertados dele, necessário se faz que primeiro seja em nós santificado o seu nome, esteja entre nós o seu reino e se faça a sua vontade. Depois, enfim, que nos preservará ele de pecados e de vergonha, e ademais de quanto nos doa e seja danoso. Faça esse destaque, exatamente. Esse trecho, ele está da onde fala sobre o mal, da petição. E eu faço esse destaque como fechamento, porque é essa confirmação, né, de que é esse mesmo Deus, que ele é santificado, que tem a sua todo o seu poder e a sua glória, e que a esse Deus se faça todas essas petições, pois ele mesmo, né, deixou esse convite para nós e fez todas essas outras coisas para nós. Lembrando aquilo que Lutero tinha dito também, né? Que você vai fazer isso, ore com essa convicção. Não, Lutero não, Tiago. Ore com essa convicção. Né? Que não tem mais o que dizer. Esse é um Deus Todo-Poderoso. Você vai buscar tudo isso em outra pessoa? Se tem alguém que tem que pode te oferecer tudo, você vai buscar em outro lugar? Não, vá até esse Deus. Muito Nesse bem. sentido. Muito bem. Quando eu li isso aqui, me lembrou, assim, veio para mim também um outro aspecto, né? Pelo que está ali colocado, da maneira como está construído o parágrafo, dá a entender assim, olha, você quer ter isso de Deus, então leve Deus a sério, né? Leve Deus a sério. Santifique o seu nome, ou seja, valorize a palavra em todo momento e não apenas lembre de buscá-lo na hora em que a água está chegando no queixo. Né? Na época que eu fiz um curso de evangelismo, se falava a fé, era a fé, como que é? A fé de trecho, né? A fé de viagem. Deus me guarde na viagem. Então, durante a viagem, quando chega lá, se esquece de Deus. Né? Deus me guarde nas aflições. Aí, quando acaba a aflição, se esquece de Deus. Né? Então, essa fé passageira, né? Aquele que clama, pede socorro na hora da necessidade. Eu digo assim, olha, Deus atende e a gente vê tantas coisas acontecendo, muitos até dizem assim, mas Deus atende até mesmo aqueles que, digamos, oram a ídolos, né? Oram a aqueles que não são, de fato, verdadeiro Deus. Deus atende. Maravilha, né? Então, nós que conhecemos, né? Se nós o conhecemos como ele quer ser conhecido, então, ainda com mais fervor e confiança, né? Dediquemos a ele. Nós
viemos assim ao longo desses estudos vendo o aspecto de crescimento, de aprofundamento, como a gente foi falando, né? Primeiro, eu conheço Deus por aquilo que Ele é, quando Ele revela a sua vontade, né? Percebo que na revelação da sua vontade eu não sou capaz, mas que a partir de Cristo, né, eu sou habilitado para fazer os mandamentos, né? Aí, quem é esse Deus a quem eu sirvo? Do Pai, Filho e Espírito Santo, lá no Credo, né? E como é que eu posso me dirigir a Ele? Agora, pela oração do Pai Nosso, a gente foi aprendendo parte a parte, né? Essa intimidade que eu quero ter com Deus, como eu vou proclamar, né? E foi bem dito pela Clarice, o Amém é também um ato confessional, né? É uma proclamação de fé, porque eu sei quem é esse Deus a quem eu sirvo na intimidade. Eu chamo Ele de Pai, né? E mais que isso, não é que eu chame Ele de Pai porque eu sou abusado. Ele me dá essa liberdade e me chama assim, ó, você é meu filho, né? Me chama pelo nome, né? Eu sou teu pai, tu és o meu filho. Então, olha, coisa profunda, como você mesmo disse, não tem nada mais que dizer, é só repetir a palavra, né? E aí eu vejo nesse destaque que você traz aqui do texto isso. Você quer pedir a Deus? Então leva a Deus a sério em todos os momentos, né? E aí sim, na hora que a situação porventura apertar na tua vida, você, né, já está seguro, porque você sabe de onde você veio, sabe quem está contigo, né, e sabe contra quem você está lutando. Muito obrigado. Para finalizar, então, eu convido você para nos dirigir aí um louvor de encerramento. Aí eu vou trocando, enquanto isso eu troco aqui a nossa imagem. Pode pegar, o número 82. Vamos lá. Andam procurando a razão de viver. Nesse mundo mal querem paz receber. Segue seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor passa a dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei. E agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Mais uma vez. Andam procurando a razão de viver. Nesse mundo mal, querem paz receber. Segue seus caminhos, pensando achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei. E agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será